Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. No dia 8 de maio é comemorado o Dia da Vitória. O que significa este Dia da Vitória? É o dia em que se celebra a vitória do Bloco dos Aliados contra o Bloco do Eixo na Segunda Grande Guerra Mundial. Porque no dia 8 de maio de 1945 ocorreu o fim da Segunda Guerra com a vitória dos aliados. É o dia da vitória. A guerra na Europa e no Ocidente se encerra neste dia, 8 de maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha. Porém, a guerra prosseguiu no Oriente, na Ásia, com o Japão ainda em atividade belicosa, atividade de guerra. É quando o presidente dos Estados Unidos, o presidente Truman, autoriza a detonação de duas bombas atômicas que foram jogadas sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Desculpem, Hiroshima e Nagasaki, respectivamente no dia 6 e 9 de agosto de 1945. Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas com a bomba atômica, Hiroshima no dia 6, Nagasaki no dia 9 de agosto de 1945. E foi como consequência da explosão das bombas atômicas nessas duas cidades, que ocorreu no dia 2 de setembro de 1945, a rendição incondicional do Japão. Portanto, é o fim total da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. 2 de setembro de 1945, com a rendição incondicional do Japão após a explosão das duas grandes bombas atômicas sobre as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, respectivamente dia 6 e dia 9 de agosto de 1945. A Segunda Grande Guerra Mundial transcorreu de 1939 a 1945. De acordo com os estudiosos, os historiadores, ela foi uma continuação, um prolongamento da Primeira Guerra. Na verdade, a guerra nunca acabou. A Primeira Guerra não terminou. Ela teve uma interrupção, um interregno entre 1918 e 1939 e recomeçou em 1939. Os historiadores hoje costumam ver as duas guerras como sendo uma única grande guerra, entre 1914 e 1945, com um intervalo entre 1918 e 1939, porque, na verdade, a Segunda Guerra ela veio porque ficaram pendências da Primeira Guerra, ou seja, não foram solucionados, resolvidos todos os problemas, todas as questões envolvendo as potências capitalistas que estavam em conflito. No caso, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. A Segunda Guerra, ela envolveu dois blocos beligerantes. Os dois blocos eram, de um lado, o bloco do eixo, formado por três potências do mundo capitalista. Duas potências ocidentais e uma potência oriental. Eram elas Alemanha, Itália e Japão. Alemanha e Itália, duas potências capitalistas no mundo ocidental, europeu. E o Japão, potência no mundo oriental, na Ásia. Portanto, Alemanha, Itália e Japão formavam o bloco do eixo,
o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. Este era um dos blocos beligerantes na Segunda Grande Guerra. Do outro lado estava o bloco dos aliados. Este bloco, no início, no começo da guerra, em 1939, era constituído apenas por duas velhas potências europeias, ou seja, dois países europeus antigos que se aliaram, né? Eram potências capitalistas na Europa, a Inglaterra e a França. Depois, este bloco ele recebeu o reforço de duas novas potências, ou potências emergentes, que surgiram ao longo da Segunda Guerra. Foram elas os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A entrada dessas duas novas potências, que acabaram decidindo e definindo a vitória dos aliados na Segunda Guerra, foi determinada por dois ataques dos países do eixo. Primeiramente, a Alemanha, o Terceiro Reich alemão, sob o comando de Adolf Hitler, invadiu o território soviético. Apesar de existir um pacto de não agressão assinado entre Hitler e Stalin, o líder alemão e o líder soviético, respectivamente. Apesar desse pacto de não agressão, Hitler, na sua sanha ambiciosa, acabou determinando a invasão do território soviético. E aí, a União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, declara guerra à Alemanha e, consequentemente, ao bloco do eixo. E entra na guerra ao lado dos aliados, ou seja, ao lado das potências capitalistas, apesar da União Soviética ser declaradamente um país socialista ou comunista. A entrada dos Estados Unidos no bloco dos aliados foi determinada por um outro ataque. O ataque do Japão à base naval americana de Pearl Harbor. Então, o ataque japonês à base americana, à base naval dos Estados Unidos, na praia de Pearl Harbor, determinou a entrada dos Estados Unidos. O governo americano, o presidente Roosevelt, declarou guerra ao Japão e, consequentemente, ao bloco do eixo. Desta forma, o bloco dos aliados foi reforçado pela entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, de tal maneira que ele ficou constituído por quatro potências: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Ao longo da guerra, nós tivemos duas fases distintas. A primeira fase da guerra, que transcorre de 1939 a 1941, é uma fase marcada pela vitória do bloco do eixo. A Alemanha e a Itália conquistando territórios no Ocidente e o Japão conquistando vitórias e territórios no Oriente Asiático. Porém, a sorte da guerra muda na segunda fase. A segunda fase transcorre de 1942 ao final, em 1945. A partir daí, nós temos uma reviravolta na guerra, com um revide do bloco dos aliados. Com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, o bloco reforçou-se e começou a conquistar e tomar posições do bloco do eixo. E de vitória em vitória, o bloco dos aliados chegam à vitória final neste dia 8 de maio de 1945. Por isso, o dia 8 de maio é lembrado como o Dia da Vitória. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Não só deixe o like, como divulgue este meu canal para os seus amigos, familiares, conhecidos, para que mais gente conheça a nossa história.
Um abraço e até o próximo encontro, o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá!